O que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vê a própria mente e a mente das pessoas ao seu redor. Imagine algo assustador. A maior ameaça à nossa civilização não são criminosos, tiranos ou pessoas mal intencionadas. O perigo real é invisível, silencioso. Ele se esconde dentro de nós mesmos. E se eu te dissesse que a estupidez, sim, essa palavra que dói, não é apenas a ausência de inteligência, mas uma força capaz de transformar mentes brilhantes em instrumentos de destruição. Que cientistas renomados podem, de repente, acreditar e propagar informações perigosas. Que professores compassivos podem começar a apoiar ideologias nocivas. Que pais amorosos podem tomar decisões que colocam seus próprios filhos em risco. Não se trata de pessoas más. São indivíduos inteligentes, bem intencionados, que caíram na armadilha que Dietrich Bonhoeffer chamou de poder da estupidez. O que deixa isso realmente aterrorizante é que não está acontecendo com os outros. Está acontecendo com pessoas como você e eu, neste exato momento. Não é teoria filosófica distante. Em 1961, Stanley Milgram realizou seu famoso experimento na Universidade de Yale. Pessoas comuns, sem histórico de crueldade, foram instruídas por uma figura de autoridade a aplicar choques elétricos cada vez mais intensos em outra pessoa. Choques que, acreditavam, poderiam ser letais. Mesmo ouvindo gritos de dor, 65% das pessoas continuaram, obedecendo à autoridade. Elas não eram sádicas ou doentes mentais. Eram indivíduos normais que, momentaneamente, abriram mão de sua capacidade de julgamento moral independente. E essa é exatamente a dinâmica que Bonhoeffer observou na Alemanha nazista, levando-o a desenvolver uma das teorias mais perturbadoras sobre a natureza humana. Agora, antes de mergulharmos mais fundo, eu te faço uma pergunta. Já aconteceu de você acreditar em algo apenas porque todo mundo ao seu redor acreditava também? Guarde essa pergunta na mente, porque vamos explorar um dos insights mais importantes da psicologia moderna e entender por que ele pode ser a chave para preservar sua liberdade de pensamento em um mundo que insiste em roubar nossa capacidade de pensar por conta própria. Dietrich Bonhoeffer não era um filósofo distante, perdido em teorias abstratas. Ele era um pastor luterano alemão, nascido em 1906, em uma família de intelectuais. Seu pai era psiquiatra e neurologista renomado, e toda sua vida foi cercada pela crença no poder da educação e da razão. Mas quando o partido nazista começou a ascender, Bonhoeffer observou algo que abalaria sua fé na racionalidade humana. Ele viu compatriotas instruídos, cultos, religiosos, apoiando políticas e líderes que contradiziam tudo o que afirmavam valorizar. Não eram massas ignorantes manipuladas por propaganda. Eram professores, médicos, clérigos, intelectuais, todos participando ativamente de sua própria rendição intelectual. Essa rendição não era resultado de maldade, era fruto de um fenômeno mais sutil e perigoso, a estupidez funcional. Uma condição em que pessoas inteligentes acreditam estar fazendo o bem, tornando-se completamente resistentes a correções ou argumentos racionais. Em 1943, preso por sua participação em um complô para assassinar Hitler, Bonhoeffer escreveu sua observação mais assustadora. Contra a estupidez, estamos indefesos. Nem protestos, nem força, nada adianta. A razão cai em ouvidos surdos. Ele percebeu algo profundo. O mal carrega em si o germe da própria destruição, mas a estupidez acredita que está fazendo o bem, tornando-se imunemente perigosa. Ele descreveu como isso fortalece estruturas de poder. Pessoas mal intencionadas sabem que estão erradas, e isso gera conflito interno. Mas indivíduos presos na estupidez funcional estão convencidos de sua virtude, sendo extremamente resistentes à mudança. Esse fenômeno não é acidental. Para aqueles no poder, não é mais necessário suprimir informações ativamente. Basta criar condições em que pensar de forma honesta se torne extremamente difícil. E ele foi além. A estupidez não é sinônimo de baixa inteligência ou falta de educação.
Bonhoeffer chamou a atenção para uma forma mais complexa de ignorância, a escolha consciente de não pensar criticamente, muitas vezes reforçada por slogans e ideias que ocupam a mente como um vírus, substituindo o pensamento independente. Ele escreveu: "O fato de que a pessoa estúpida frequentemente é teimosa não deve nos cegar para o fato de que ela não é independente. Em conversas com ela, parece que estamos lidando não com a pessoa, mas com slogans e palavras de efeito que a possuem." Esse insight foi revolucionário. Bonhoeffer percebeu que a estupidez surge não de falhas individuais, mas de pressões sistêmicas que tornam o pensamento independente difícil e custoso. Nosso mundo moderno oferece ecos claros disso. Plataformas de redes sociais lucram quando reagimos emocionalmente, em vez de pensar criticamente. Notícias sensacionalistas geram mais cliques que análises profundas. Políticos vencem eleições com slogans simples, em vez de propostas complexas. Em outras palavras, sistemas econômicos e sociais incentivam atalhos intelectuais, criando um terreno fértil para a rendição mental. E quanto mais pressionadas e sobrecarregadas, nossas mentes se inclinam a obedecer. Essa é a racionalidade individual que gera irracionalidade coletiva, o mesmo mecanismo que Bonhoeffer observou durante o auge do nazismo. E aqui surge uma questão crucial. Se nossas mentes são projetadas para ceder sob pressão, e se sistemas modernos reforçam constantemente essa tendência, como resistir? Se você acha que a estupidez funcional é apenas algo do passado, pense de novo. Ela se manifesta em qualquer pessoa, em qualquer época. Nosso cérebro é projetado para a eficiência, não para a precisão absoluta. Leon Festinger demonstrou nos anos 50 que, quando confrontados com informações que contradizem nossas crenças, tendemos a rejeitá-las. Esse mecanismo, amplificado pelo estresse ou pela sobrecarga de informações, cria um ambiente perfeito para a estupidez funcional. Bonhoeffer também percebeu que isso ocorre em grupo. Pessoas racionais abandonam o pensamento crítico quando inseridas em movimentos ou coletivos. Décadas depois, Solomon Asch comprovou isso. Em experimentos de conformidade, 75% dos participantes concordaram com respostas obviamente erradas do grupo pelo menos uma vez, mesmo sabendo que estavam incorretos. Hoje, essa dinâmica é intensificada pelas redes sociais. Algoritmos criam câmaras de eco, mostrando conteúdo que confirma nossas crenças e premiando atalhos intelectuais. Um estudo do MIT, de 2018, mostrou que informações falsas se espalham 6 vezes mais rápido que verdades. Por quê? Porque elas são emocionalmente mais satisfatórias. Cada compartilhamento, cada curtida reforça esse ciclo, tornando difícil pensar de forma crítica. Exemplos históricos reforçam esse padrão. Durante os julgamentos de bruxas em Salem, não havia vilões cruéis, havia cidadãos comuns com boa intenção, acreditando que protegiam sua comunidade. Na caça aos comunistas nos Estados Unidos, nos anos 1950, americanos patriotas apoiavam ações extremas, pensando estar defendendo a democracia. Inteligência não protege contra a rendição mental. Ela só se manifesta quando aplicada de forma independente. Então, se nossa mente e nosso sistema nos empurram para atalhos intelectuais, como reagir? Bonhoeffer propôs algo chamado graça custosa, a disposição de pensar de forma independente, mesmo quando isso é doloroso, impopular ou arriscado. Essa é a chave para resistir à estupidez funcional. Na prática, existem estratégias concretas para cultivar essa resistência. Fricção intelectual. Reserve tempo semanalmente para ler argumentos contrários aos seus. Não para mudar de opinião, mas para testar se suas convicções resistem a críticas. Ignorância produtiva. Quando estiver absolutamente certo sobre algo, pergunte-se: que evidência faria eu mudar de ideia? Se não houver resposta, é sinal de alerta. Reduza compartilhamentos impulsivos. Antes de postar algo online, espere 60 segundos e confirme a informação em fontes independentes. Essa pausa quebra o ciclo algoritmo de reforço emocional. Diga, não sei. Em um mundo que valoriza a certeza confiante, admitir desconhecimento é um ato radical.
Mas essas práticas individuais não são suficientes. Mudanças estruturais são essenciais. Transparência nos algoritmos de redes sociais, educação midiática de qualidade, plataformas que recompensem humildade intelectual e políticas econômicas que reduzam estresse e insegurança. Quanto menos preocupações existenciais e financeiras, mais capacidade mental temos para pensar criticamente. E agora, o que antes parecia um problema histórico, torna-se alarmantemente atual. Bonhoeffer testemunhou propaganda nazista. Nós vivemos na era dos algoritmos de redes sociais e deepfakes de IA. Cada clique, cada reação emocional é analisada e explorada contra a nossa capacidade de pensar de forma independente. Vimos isso recentemente, durante crises de saúde pública, profissionais altamente instruídos compartilhando teorias desacreditadas, não por falta de inteligência, mas por rendição intelectual sob pressão extrema. A lição é clara: inteligência isolada não protege. Pensamento independente é a defesa real. Se tudo isso parece distante, pense novamente. A estupidez funcional não é um problema do passado. Ela está em nós e ao nosso redor agora. Cada vez que confiamos cegamente em informações que reforçam nossas crenças, sem questionar, cada vez que ignoramos dados que nos desafiam, participamos de um ciclo que privilegia atalhos intelectuais e penaliza o pensamento crítico. Bonhoeffer nos deixou uma lição clara: resistir exige coragem diária. Não é sobre heroísmo grandioso, mas sobre escolhas pequenas, contínuas e conscientes. Escolher curiosidade ao invés de certeza. Escolher evidência em vez de emoção. Escolher pensar cuidadosamente em vez de reagir automaticamente. E a tecnologia torna essa escolha mais urgente do que nunca. Algoritmos de IA, redes sociais e deepfakes de IA criam realidades fabricadas que exploram nossas vulnerabilidades cognitivas com precisão cirúrgica. Cada clique, cada reação emocional alimenta sistemas projetados para nos manter presos em câmaras de eco e reforçar a ignorância funcional. O desafio não é evitar informação falsa, é cultivar uma mente resistente, disciplinada e independente. Por isso, aqui está seu chamado à ação. Encontre uma crença que você defenda com convicção e dedique 30 minutos a estudar os melhores argumentos contra ela. Não para se torturar, nem para entrar em paralisia por dúvida, mas para exercitar a coragem intelectual que Bonhoeffer defendeu com sua vida. Se sua crença resistir ao escrutínio honesto, você a terá de forma mais sólida e fundamentada. Se não, você terá aprendido algo valioso sobre a diferença entre convicção e verdade. E este é o preço da liberdade intelectual: a vigilância constante sobre nossas próprias tendências à rendição mental. Histórias do passado nos ensinam que o preço da rendição intelectual é alto. Bonhoeffer pagou com a vida, executado por sua recusa a se submeter ao conformismo e à propaganda nazista. Suas palavras finais nos lembram que defender a possibilidade do pensamento humano exige ação e coragem. Hoje, a resistência não exige prisões ou sacrifícios extremos, mas pequenas práticas diárias: pausar antes de compartilhar informações, buscar fontes diversas, admitir quando não sabemos algo, confrontar nossas próprias certezas. Cada escolha fortalece sua mente e ajuda a preservar a inteligência coletiva de nossa sociedade. Então, aqui está a minha pergunta para você: que crença você está disposto a questionar esta semana? Compartilhe nos comentários e comece sua própria prática de coragem intelectual. E se este vídeo fez você repensar algo que achava certo, compartilhe com alguém que também não tem medo de pensar profundamente, mesmo que isso seja desconfortável. Lembre-se, cada vez que você escolhe curiosidade sobre certeza, evidência em vez de emoção e pensamento cuidadoso em vez de reação impulsiva, você não está apenas protegendo sua própria mente, você está defendendo a própria possibilidade da sabedoria humana em uma era de estupidez artificial. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que desafiam sua mente e compartilhe este vídeo com alguém que valoriza pensar de forma independente. O futuro da dignidade humana pode depender da nossa capacidade de permanecer vigilante e de continuar questionando, mesmo que pensar seja difícil, doloroso ou impopular. Escolha pensar, escolha resistir, escolha a liberdade intelectual. E lembre-se, o verdadeiro poder não está em nunca errar, mas sim em nunca deixar de pensar. Cada vídeo aqui no canal é feito para expandir sua consciência e te levar a resultados reais.
Até o próximo vídeo aqui no Mentoria Estoica.